Na manhã de hoje a gente venceu mais uma importante etapa num processo para a retomada do transporte coletivo de forma segura. Nós apresentamos as regras sanitárias que foi construída, mas após a análise do COIS. Em outras palavras, o setor construiu com a Secretaria de Infraestrutura normas sanitárias. O COIS avaliou essas normas e hoje, então, nós deliberamos sobre essas normas, considerando o posicionamento do COIS. Das conversas e deliberações que nós fizemos hoje, nós tivemos uma consolidação, um avanço bastante significativo. Contudo, nós precisamos em 3 itens ainda fazer alguns encaminhamentos, novas análises. Me refiro à taxa de ocupação dos ônibus, me refiro ao processo de desinfecção ao longo da operação do transporte coletivo municipal e também um diálogo com o setor produtivo e de serviços para que a gente possa verificar alternâncias no horário de funcionamento ou de início das operações, para que a gente reduza o fator aglomeração nos horários de rush. De uma forma geral, o setor foi ouvido, nós avançamos e agora vamos fazer os encaminhamentos, tanto no que se refere à análise das considerações trazidas, como também o diálogo com municípios, através da FECAM, assim como com as entidades do setor produtivo e de serviço. Nós avançamos muito bem no setor rodoviário, em que praticamente foi consolidadas as regras sanitárias. Contudo, essas regras em que a gente ainda existe questões a serem vencidas, elas se referem ao transporte coletivo municipal. E dentro desse cenário, o fator risco, ele se modifica num transporte coletivo municipal. E aí a gente precisa, então, com muita tranquilidade, levantar todas as informações necessárias para levar ao governador do estado. Um exemplo disso é a taxa de ocupação. O setor de transporte tinha construído uma proposta em que nós teríamos a capacidade do ônibus com a capacidade de pessoas sentadas. O COIS entendeu de forma diferente. Houve posicionamento também de representantes de entidades com taxas de ocupação diferentes daquilo que inicialmente havia sido construído. Então são esses fatores, que são fatores de risco extremamente importantes, que nós precisamos agora analisar, ver os prós e os contras, para aí levar ao governador do estado, a quem cabe decidir sobre o assunto, o senso de oportunidade para a retomada segura do transporte coletivo. Nós não temos ainda a data definida, mas nós estamos avançando bem. E há um compromisso do governo do estado de dar celeridade a esse processo. Nós, então, hoje ainda, o COIS vai estar avaliando as deliberações e as propostas trazidas pelo setor de transporte, com a intenção de vencê-las hoje. Nós estaremos fazendo o diálogo, e aí vai depender, obviamente, das entidades de conseguirem fazer a reunião, como, por exemplo, do setor produtivo, FACISC, FCDL, e que a gente consiga dialogar sobre as questões do horário de rush. E a partir dessas informações, do avanço dessas etapas, é que nós iremos levar ao governador do estado. Então não há como precisar ainda uma data, mas está sim o compromisso do governo do estado de construir essa solução de uma maneira que fique bom para todas as pessoas que são impactadas pelo setor do transporte.